Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Serve J. Estamos aqui hoje com mais um vídeo do Dica de Leitura. O nosso canal aqui traz para você diversos conhecimentos sobre o Espiritismo, sobre a nossa doutrina, sobre o Cristo e está aqui para colaborar com maiores informações para o nosso aprendizado. E a dica de leitura de hoje é muito especial. Um livro incrível, um livro que emociona, que cada página que você lê te prende, que você não quer parar de ler até terminar e que ao final traz tanto conhecimento histórico, tanto conhecimento sobre a propagação do cristianismo, tanto conhecimento sobre as vidas dos seus personagens principais, que terminamos o livro e estamos transformados em outras pessoas, porque esse conhecimento atinge o nosso coração, mexe com a nossa alma e nos transforma, com certeza. A dica de hoje é Paulo e Estevão. Paulo de Tarso, São Paulo, Santo Estevão, primeiro mártir do cristianismo. Este livro, escrito por Chico e psicografado pelo Espírito de Emmanuel, nos mostra a trajetória desses dois espíritos com uma grande missão aqui na Terra. Estevão, que teve o nome trocado, para que não fosse reconhecido, porque vinha de uma família judaica que tinha perdido tudo, que tinha, chegado ao nível de ser separada. Ele tinha sido escravizado e estava à beira da morte quando foi recolhido por Pedro, Tiago e Filipe na casa do caminho. E aí conheceu então o Cristo, Os apóstolos reconheceram que ele era uma pessoa de grande conhecimento, das leis judaicas e explicaram para ele que o Messias que ele tanto aguardava, que tinha sido profetizado pelo profeta Isaías, já tinha vindo, que tinha sido Jesus Cristo. E aí dê para eles ler todo o evangelho escrito por Mateus, e aí Estevão se emociona, Estevão sente-se parte daquilo e começa a atuar na casa, atendendo, auxiliando e difundindo o cristianismo por aquelas pessoas. Torna-se muito conhecido, chamando então a atenção de Saulo. Saulo, que é um grande sacerdote judaico, uma pessoa que defende as leis judaicas, um homem jovem ainda, mas defensor da lei, começa então a se interessar por aquele que está causando, falando coisas que vão contra aquilo que Moisés tinha dito, e começa investigando e encontra Estevão pregando e fazendo um milagre. Conversa com ele, fica irritado com a serenidade daquele homem, mas acima de tudo irritado com o que ele diz, que o Messias já tinha vindo, e aí prende ele. Ele é condenado à morte por apedrejamento. E nesse momento ele reencontra a irmã Abigail, que, pelas vias do destino, estava prestes a se casar com Saulo. Neste momento, Abigail é tomada de uma dor imensa, adoece. Saulo então desiste do casamento porque não consegue conviver com aquela culpa e passa a ter mais raiva ainda dos cristãos da época e a perseguir ferozmente os cristãos e todo o cristianismo da época. É um perseguidor dos cristãos. Em algum momento ele encontra de novo com Abigail, que está próxima a retornar ao plano espiritual, e conta para ele que tinha ouvido, que tinha sido também convertida ao cristianismo. E aí ele vai atrás deste que tinha feito isso com ela, convertendo ela, transformando aquela que ele amava e que foi embora convertida no Cristo. E nessa perseguição, ele, ao entrar em Damasco, recebe e vê o próprio Cristo numa luz intensa que fala com ele, e neste momento ele se converte, ele se sente parte desse Jesus. Fica cego por 3 dias e, ao voltar a enxergar, resolve então ir à sinagoga e pregar que o Messias já veio, já esteve na terra, e querer contar para as pessoas aquilo que ele viveu, que ele viu,
E então é tido como uma pessoa, né, perturbada. Algo aconteceu com ele. A sinagoga se esvazia, ele fica decepcionado que todo o poder que ele tinha foi simplesmente ignorado e vai se retirar no deserto por 3 anos, onde estuda então o Evangelho de Cristo. E aí começa a atuar na pregação do cristianismo. Paulo funda diversas igrejas, ele andou muito a pé por toda aquela região, em cada lugar que ele chegava, ele fundava ali uma igreja, ele deixava ali um pequeno grupo, de cristãos para seguir, aquele evangelho, para continuar a missão do Cristo. Paulo contribuiu para o Novo Testamento de uma forma imensa. São várias epístolas que estão lá, escritas por ele, porque ele vai escrevendo para essas igrejas e essas cartas foram juntadas no Novo Testamento. Ele dá o seu testemunho, ele é apedrejado, preso várias vezes, sofre tudo, perdeu tudo que tinha, mas nunca perdeu a fé em Cristo. E essa fé imensa, que ele entendia que era parte da missão dele, fez com que ele fosse um dos maiores fundadores do cristianismo naquela época, naquele presente do cristianismo que estava ali surgindo. E aí, depois que Nero coloca fogo, e aí começa a perseguir então os cristãos, e muitos cristãos vão ao circo, sendo devorados, Paulo acaba tendo sua sentença de morte e também foi eliminado, foi decapitado e sempre em nome de Jesus foi pregando todo o seu caminho. Construiu imensamente igrejas e trouxe para diversos corações o amor e a mensagem do Cristo. Então ele e Estevão, que foi também importantíssimo, porque sem Estevão não existiria Paulo, não existiria Paulo de Tarso, mas sim Saulo, e o conversor, aquele que converteu ele, acabou sendo Estevão, por tudo que aconteceu no encontro dos dois. E Estevão depois no plano espiritual trabalha com Paulo de Tarso, iluminando ele, auxiliando ele no caminho dele. E quando Paulo retorna ao plano espiritual, Estevão, Abigail e o próprio Cristo vão recebê-lo, em agradecimento a tudo aquilo que ele fez aqui na terra. Hoje é um santo da Igreja Católica, tanto São Paulo quanto Santo Estevão. Santo Estevão reconhecido como o primeiro mártir do cristianismo. E esses dois homens, esses dois espíritos de luz, essas duas figuras contribuíram demais para que Cristo hoje pudesse chegar a cada um de nossos corações e para que estivéssemos aqui hoje falando em seu nome e também contribuindo para que aprendêssemos com o Evangelho que Cristo nos deixou. Então, é um livro que a gente lê com vontade de ler mais. O livro é grande, mas parece pequeno, porque a gente vai lendo e não quer parar de ler. Em cada página você vai encontrar uma emoção imensa, uma história linda, e eu tenho certeza que esse livro vai tocar seu coração. Então, se você ainda não leu, Paulo e Estevão. Fica aqui a nossa dica de leitura de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal e não perca os nossos próximos vídeos. Um grande abraço